E vamos para mais um vídeo aqui do canal Assessor Outlier. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal. Aqui a gente vai estar falando sobre captação de clientes, relacionamento, LTV, como fazer reuniões, como fazer ligação e tudo que engloba o ecossistema de um assessor de investimentos de altíssima performance. Então, se tu é uma pessoa que tem ambição, quer crescer, quer conquistar o partnership do escritório, quer virar um gestor de alta performance, enfim, vai saber o sonho que tu tem, tu tá no lugar certo, tá? Mas isso é se tu quer crescer mesmo. Daí tu tá no lugar certo, que é o canal Assessor Outlier aqui do YouTube. E eu também vou falar um pouquinho mais do projeto no qual eu trabalho exclusivamente 24 horas por dia, que é a comunidade Assessor Outlier. O link dela tá aqui embaixo, já clica e dá uma olhadinha nela, porque ela é muito interessante. É toda uma comunidade com assessores com mais de 100 milhões de captação e assessores júniores, gestores também. Então lá tu vai estar podendo trocar networking, olhar todos os cursos no quais eu preparei o meu passo a passo que eu tive para captar 120 milhões de carteira em 2 anos em um escritório da XP, virar sócio do escritório e também gerenciar uma equipe de mais de 25 pessoas. Tá tudo lá dentro. A gente também faz lives com convidados especiais e a gente tem a nossa mentoria em grupo toda semana e algumas ferramentas. Então é muito benefício, vale muito a pena mesmo. Pelo preço de uma pizza, tá? No teu mês. Então, pô, tu tá aí gastando com pizza, não tá comendo bem, tá engordando, cancela a pizza e vem para a comunidade, que vai valer muito mais a pena para ti, para tua carreira e para o teu crescimento. Então, voltando aqui pro episódio de hoje, só vou tomar uma aguinha, molhar a palavra. E esse copo aqui tem história, ó. Foi de um amigo meu que é assessor, veio diretamente da Irlanda. Agora, como ele foi parar aqui em casa, eu não posso contar. A história ela é perigosa. Mas talvez eu conte em algum momento lá na comunidade. Ou, quem sabe, vamos fazer assim. Se bater um número legal de comentários aqui embaixo do vídeo, eu conto a história desse copo, porque é no mínimo engraçada, tá? Mas vamos lá. E agora, voltando pro episódio. A gente vai falar sobre cold call. Vale a pena fazer cold call? Roteiro infalível. Sim, a gente vai passar uma estrutura de um roteiro de cold call. A gente também vai falar de um método de vendas comprovado, feito na década de 80 por um londrino. A gente também vai falar de algumas histórias que aconteceram, quais são as vantagens da cold call e qual é a diferença dela para uma ligação mais quente, oriunda de tráfego pago. E a gente também pode dar uma pincelada em ferramentas para extração de leads. Eu ainda vou ver se a gente consegue falar de tudo isso dentro do vídeo e talvez para falar das ferramentas eu tivesse que trocar a minha câmera, passar para um estilo mais mão na massa, né? Compartilhar a tela do computador. Então, vamos ver. De repente, se tu ficar até o final do vídeo, eu mostro um pouco mais sobre as ferramentas para extrair base, tanto de empresas, né? Como se fosse uma extração de Google, em que tu pode pegar no mapa da tua cidade aí as principais empresas que faturam, têm um faturamento alto, ou até mesmo fazer lista de decisores, ou seja, tu quer falar com o presidente da empresa, com o cara que tem a grana. Então, como que tu chega no contato desse decisor final e não da secretária, né? Aquele número que vai estar ali disponível no Google, ou então do contador do decisor, né? Não vale a pena, tu tá ligando para um intermediador. Tu não vai ter efetividade nessa prospecção. Por isso é importante tu olhar também para ferramentas que contém o número do decisor final, do cara manda-chuva mesmo, o cara que manda na parada toda. E agora eu tenho um tema de casa para tu que está me assistindo aqui, que é ativar as notificações, se inscrever no canal, dar um like e comentar também. Faz essas 4 coisas porque vai me ajudar bastante, vai me motivar a gravar mais vídeos legais para tu que está assistindo, para tu aprender mais e se desenvolver como assessor de investimentos, beleza? Ó, e olha quem é que tá aparecendo ali no canto, ó. Minha cadelinha. Vamos mostrar ela aqui. Tá ali, ó.
fazendo a caminha dela. Mas vamos lá, vamos voltar pro vídeo, não quero dispersar muito. Vamos estudar, que é o estudo que vai fazer a gente, ó, fazer din-din. Vamos lá. Então, primeiro ponto, cold call. O que é uma cold call? No nome já diz tudo, é uma ligação fria. E por que uma ligação fria? Porque a gente está ligando para uma pessoa que a gente ainda não conversou, a gente talvez sabe quem é essa pessoa. Então a gente sabe que é o diretor da empresa, o presidente ou uma pessoa ali que eu sei que tem dinheiro. Mas o problema é que essa pessoa na qual vai estar recebendo a nossa ligação, ela não faz a mínima ideia de quem sou eu. Quem que é o Jonas que está me ligando? Por que esse cara está me ligando agora? Pô, tô no meio do meu trabalho aqui, ele está fazendo ligação para mim, está me incomodando. Então, por isso se chama cold call. E aí, o que a gente vai discutir agora nesse vídeo é se a cold call funciona, qual que é o roteiro infalível e também tu vai poder. Então, o que a gente vai. Mel, chega! Então, o que a gente vai estar discutindo aqui no vídeo é se a cold call funciona, qual que é a diferença dela para ligação quente, ferramentas, métodos e muito mais, né? Mas vamos lá, qual que é a diferença da ligação fria, da cold call, para uma ligação quente, uma ligação morna? O primeiro passo a se analisar é que a ligação fria, como eu já comentei, é a pessoa na qual está recebendo a ligação não sabe que a gente vai ligar, tá? Então essa seria uma desvantagem. Mas a vantagem é que a ligação fria custa R$ 0. A outra vantagem é que a gente vai pescar de arpão. Por que eu falo isso? Porque a gente vai mirar na pessoa que a gente quer acertar. Se a gente quer gente com dinheiro, eu faço a lista de pessoas com dinheiro e ligo só para pessoas com dinheiro. O outro benefício é que a gente tem mais previsibilidade, ela não depende de custo de mídia, de concorrência, de política, como é o tráfego pago, né? O tráfego pago ele é bem imprevisível. Tu pode botar R$ 1.000 todo santo dia lá no tráfego pago, mas não necessariamente ele vai te trazer a mesma quantidade de leads todos os dias. Então agora, já fazendo a análise para ligação quente. As principais diferenças aqui. Aqui a gente vai ter uma pesca de rede. Então é como se a gente jogasse a rede no rio e a gente buscasse alguns peixes, mas não necessariamente vai vir peixe nessa pesca. Pode vir uma bota, pode vir uma raia, pode vir qualquer outra coisa que não seja o peixe que a gente quer pescar. Então a gente tem várias pessoas curiosas, vai ter pessoas interessadas, mas não necessariamente com dinheiro. Essa é a principal diferença. Então, na ligação fria, a gente tem pessoas com dinheiro, mas não necessariamente com interesse no que a gente quer ofertar. E na ligação quente, no tráfego pago, a gente tem pessoas interessadas, mas não necessariamente com dinheiro. Essa é a principal diferença. Numa delas, tu não paga nada para gerar o lead, ou talvez tu paga um pouco ali só por uma ferramenta, né, para fazer essa geração mínima. E no outro lado, tu investe em mídia, em marketing, né? Tu coloca dinheiro na tua conta do Facebook para estar gerando novos potenciais clientes. Então, como saber, Jonas, se a ligação fria, se a cold call é para mim? Como fazer essa análise? Acho que a gente tem que começar analisando pela tua situação financeira. Eu consigo fazer um investimento em mídia, em marketing, né, em tráfego pago de R$ 1.000 a R$ 3.000 por mês? Consigo? Se tu consegue, beleza, então tu pode testar um funil de prospecção automática ali por tráfego pago para estar gerando esses leads com interesse para o teu funil de prospecção. Agora, se tu não tem esse valor ainda para fazer investimento em mídia, o ideal é que tu comece pela prospecção fria. E por que eu recomendo isso? Primeiro, porque tu vai economizar dinheiro, então tu vai investir menos orçamento. E o segundo ponto, e para mim é o mais importante, é que tu vai estar criando casca, tu vai aprender muito mais, tu vai desenvolver o teu comercial, tu vai aprender a contornar objeções, tu vai aprender a ser mais cara de pau, tu vai perder o medo. E sim, tá, eu já fiz prospecção fria, fiz bastante, principalmente nos últimos meses, quando eu tentei abrir uma agência de marketing, a gente fazia prospecção fria.
e dá muito medo, né? A gente tá ali ansioso, apesar de já ter feito várias e várias ligações na minha carreira, a gente fica ansioso porque a gente não sabe quem que vai atender o telefone. Mas deixa eu te garantir uma coisa, isso acontece nas primeiras ligações. Depois que tu aqueceu o motor, tu pega o embalo, tu sai da inércia e a ligação ela sai muito mais ao natural. E outra coisa que a gente tem que internalizar na nossa mente é a questão do processo. Tu vai receber um não, tu vai receber outro não, daí tu vai ligar e vai cair na caixa, tu vai mandar um WhatsApp, a pessoa vai visualizar e não vai responder, mas depois tu vai receber um talvez, daí tu vai receber um não de novo, um não, outro não, e aí vai chegar o sim. A cada não que tu recebe, tu tá mais perto do sim. Então, por isso que eu comento que a ligação fria ela é mais previsível. Depois que tu tira um dia inteiro para fazer prospecção fria, tu vai lá e olha no registro do teu CRM quantas ligações tu fez. Beleza, fiz 50 ligações. Dessas 50 ligações, 10 pessoas me atenderam. E dessas 10 pessoas que me atenderam, 5 foram para a reunião. E dessas 5 que foram para a reunião, uma virou cliente. Por isso a gente tem muito mais previsibilidade. Quero captar mais clientes, ao invés de captar um, quero captar dois, beleza? Faço 100 ligações. E assim vai. Então ela começa a virar uma questão de matemática. Tu sabe como funciona o teu funil, quais são as tuas conversões, quantas ligações tu consegue fazer e por aí vai. Ah, Jonas, mas não tem uma conversão muito boa. Beleza. Com o tempo tu vai praticar, tu vai treinar mais e tu vai aumentar o nível da tua conversão. Tá certo? E agora, já falei dos benefícios, então ela tem um custo zero de geração de lead, ela pode ser mais assertiva, a gente vai estar ligando para pessoas com dinheiro, com alto potencial aquisitivo, somente pessoas de alta renda, né? A não ser que tu faça o filtro errado na ferramenta, e ela também é mais previsível. Agora, onde as pessoas mais erram? Olha só, eu estou olhando um pouquinho para o lado aqui porque eu preparei um roteiro para estar falando para ti, para estar trazendo um conteúdo de alta relevância, tá? Então, eu tenho um roteiro, eu não chego aqui, abro a câmera e começo a falar do nada, tá? Tem um roteiro. Então, é, onde as pessoas mais erram? Primeiro erro, elas simplesmente não tentam, elas têm medo da rejeição, elas têm medo de receber um não. E esse é o principal erro que as pessoas cometem. Elas não pegam o telefone para ligar, começam a inventar desculpa. Chega no escritório, vai tomar um café, vai comprar um negócio na padaria, daí conversa com o pessoal e lá pelas 10h30, 11 da manhã começa a ligar. Sendo que tu já podia ter ligado desde as 9 da manhã, full time ali no telefone, fazendo várias prospecções. Então as pessoas começam errando simplesmente por não fazer. E onde as pessoas mais erram no segundo ponto é o medo, né? Eu já comentei na verdade, é o medo. E o terceiro é não ter um roteiro bem estruturado. Elas pegam o telefone e fazem uma ligação de qualquer jeito, não tem um roteiro que eu vou comentar aqui no final do vídeo. Então, esse é um erro crucial, porque não basta a pessoa atender. Tu tem que atender, ela tem que atender e tu tem que desenvolver uma boa ligação para conseguir o teu principal objetivo na ligação, que é agendar a reunião. Sempre tu vai entrar numa ligação buscando agendar a reunião com essa pessoa, tá? E agora eu vou falar um pouquinho mais de um estudo de um caso que é um membro da nossa comunidade, a comunidade Assessor Outlier, que é o caso do Gustavo. Ó, o meu caso, só para deixar bem claro, a minha vida inteira, eu fiz prospecção, uma prospecção, um mix assim de prospecção fria com quente, porque a gente tinha tráfego pago, daí o SDR qualificava, mas era uma qualificação bem chutada, assim, sem muito sentido. Daí chegava lá para mim, eu tinha que sprintar de novo, fazer as ligações novamente para marcar mais reunião. Então era algo bem misto, tá? Agora, o Gustavo, ele é um membro da comunidade, ele tem 180 milhões de reais. Sim, quase 200 milhões. E chuta de onde veio esse valor. Tudo veio de prospecção fria. E ele conta que quando ele começou na assessoria, ele teve muita dificuldade. Ele pensou até mesmo em desistir ali no quarto mês já, porque ele trabalhava,
se esforçava, estava investindo tempo e dinheiro também na carreira, mas o resultado não chegava no final do mês. E só que ele continuou se esforçando, recebeu algumas ajudas ali do pessoal também, e quando vê, ele começou a trazer algumas contas gigantescas de empresa, de milionários, pessoas de alta renda, e o jogo começou a andar. Então agora ele tem quase 200 milhões de carteira, tudo de prospecção fria. E eu resolvi trazer esse case porque tem gente que fala que a prospecção fria não funciona, que é perda de tempo. Então o Gustavo é o principal case de sucesso para contrariar essa afirmação que eu muito ouvi já na minha vida, falando que prospecção fria não funciona. E se tu também tem esse preconceito na tua mente, o Gustavo é o cara que pode quebrar isso e ele participa das mentorias lá da comunidade. Então tu pode conversar com ele. Inclusive, eu lancei já, abrindo parênteses, o programa Top Outlier. É um programa em que os membros mais engajados da comunidade vão participar de um grupo VIP com os assessores de 100 milha a mais. Então é bem legal, aproveita, entra lá e engaja, que tu pode participar desse grupo também. Fora outros benefícios que eu coloquei ali no programa. Vou tomar mais um gole de água. Maravilha, então, ó, vamos lá. Eu tinha como programação falar das ferramentas, né? Porque antes da gente falar do roteiro, é legal a gente falar das ferramentas. Então, eu vou falar rapidamente delas. Se quiser, comenta aqui embaixo que eu gravo outro vídeo explicando as ferramentas. A gente pode fazer mais mão na massa mesmo, que eu acabei me estendendo um pouco, o vídeo está ficando um pouquinho longo. Mas vamos lá, vou comentar de algumas. Phantom Buster, Limit, Empresa Aqui e Speedio. Dessas quatro, cada uma delas tem a sua vantagem ou desvantagem. Por exemplo, o Phantom Buster é uma ferramenta que consegue extrair contatos do Google. Então ela tem uma funcionalidade lá, posso explicar como funciona, tu entra nela e aí tu seleciona uma região próxima à tua residência, por exemplo, teu escritório, e aí ela vai trazer todas as empresas que tu quiser, por exemplo, quero só a clínica de médicos. Daí ela vai trazer todas as clínicas de médicos e todos os telefones, só que os telefones vão ser da clínica. Então, provavelmente a secretária vai estar te atendendo. O que não é tão ruim, só alonga um pouco mais o caminho e tem técnicas para contornar a secretária, que a gente chama de gatekeeper, ou seja, guardião do portão. Tá? Dá para resolver. E a Lemit, a segunda ferramenta, na verdade, ela é mais utilizada como uma base para enriquecimento de leads. Tu consegue consultar a partir de um CNPJ os sócios, ou seja, os CPFs que estão dentro daquele CNPJ. Empresa Aqui, a terceira ferramenta, ela tem um custo-benefício bom, na minha opinião, porque tu paga cerca de 200 a 300 reais por mês, tu consegue extrair quantos contatos tu quiser. E tu pode fazer filtros também, tu pode remover o contador, tu pode pegar só o contato do decisor final, tu pode selecionar empresas por porte, por exemplo, quero só empresa parruda, que fatura 70 milha a mais no ano. Tu pode fazer esse filtro também. O único problema dela, assim, na minha opinião, é que ela tem contatos um pouco desatualizados, tá? Speedio, a quarta ferramenta, na minha opinião, é a melhor, é a mais top de linha. Eles consultam mais de 110 sites públicos, então ela não tem um problema de LGPD, tá tudo na rede de pesquisa disponível. E ela só é um pouco mais cara, mas é a mais top de linha. Aliás, tu consegue enxergar toda a hierarquia de decisores da empresa. Então, tu quer ver os sócios, quer ver o sócio administrador, tu quer ver o gerente, o diretor, tá tudo disponível ali. Inclusive, em relação a Speedio, eu tenho uma parceria com eles, porque eu já trouxe um colaborador da Speedio, o Jota, um rapaz muito simpático, muito gente boa, para dentro da comunidade para fazer uma live com a gente e trazer um case de sucesso, um assessor da Rede XP que elaborou um método para fazer prospecção de clínicas de médicos. Essa live está lá, tá bem legal, ficou bem bacana mesmo. E esse assessor utilizou a ferramenta da Speedio para fazer essa prospecção e deu super certo, tá?
Então, eu trouxe eles para fazer essa live, eu tenho também um desconto para fazer a compra de crédito na Speed, eu vou deixar o link aqui embaixo, beleza? E agora, falando um pouquinho mais sobre o, o roteiro, tá? Vamos entrar agora no roteiro, mas antes, para falar do roteiro, eu preciso te contar uma situação. Quando eu comecei na assessoria, eu cometi um erro muito grave. Toda hora que eu levava um cliente para uma reunião de captação, eu começava as reuniões falando mais de mim. Então eu falava da minha história, da minha empresa, do escritório, da corretora, da minha marca, do meu propósito, das oportunidades. E depois de 6 meses eu comecei a perceber que eu estava fazendo errado. Que na verdade o primeiro passo não é falar de mim, mas sim entender sobre o cliente, entender qual que é a situação dele. E depois de um ano e pouco, eu fui encontrar um método chamado Spin Selling. Por isso eu quis contar essa introdução, dar esse contexto antes de entrar no roteiro. O método do Spin Selling, ele é genial, ele funciona mesmo de verdade, é validado. Ele é muito útil para reunião de captação, mas algumas partes dele a gente pode incorporar na nossa ligação de prospecção fria. Tu já vai entender por quê. Antes de entrar nesse assunto, falando do Spin Selling, então, ele foi criado pelo Neil Rackham e esse cara, ele encomendou um estudo de um pesquisador em que ele foi comparar os vendedores de elite com os vendedores medianos. E ele encontrou um padrão nesses vendedores de elite, no processo de venda deles. Isso foi lá na década de 80, então faz muito tempo. E o Neil Rackham é um londrino, tá? Só para fins de informação. E quais são as 4 etapas do Spin Selling? Primeiro, a gente vai ter a situação, o problema, a implicação e a necessidade. O que a gente vai estar abordando em cada etapa. Então, na situação, é como se tu estivesse numa sala escura em que tu não enxerga nada e tu começa a palpar os objetos para entender o que tem na tua frente como obstáculo ou onde que o caminho está livre. É a mesma é o mesmo cenário em uma negociação, porque a gente não conhece quem está do outro lado. Então a gente precisa entender quais são as experiências passadas, quais são os objetivos, o sonho desse cliente que a gente quer captar. Então, um exemplo de pergunta que eu separei aqui para tu fazer para o teu cliente é: quais foram as tuas experiências passadas? Tu já investiu com algum assessor? Como está o teu atendimento? Como está a rentabilidade da tua carteira? Então, tu vai identificando possíveis problemas que o cliente pode ter. Porque assim, muitas vezes o cliente sabe que tem um problema, mas outras vezes o cliente pode nem saber que ele tem um problema. Então tu precisa falar, oh, olha só, isso aqui que está acontecendo contigo hoje é um problema e tu precisa resolver isso. Então, primeira etapa do spin selling é a situação. A segunda é o problema. Então tu vai identificar o problema e apertar na dor. Daí vem a implicação em que tu vai trazer cenários do tipo, pô, se tu não resolver esse problema aqui, tua carteira pode perder 10% de patrimônio na próxima crise. Ou então esse fundo imobiliário pode estar tendo uma troca de gestão que vai te prejudicar muito na rentabilidade dele. Ele não vai mais pagar dividendos. E a necessidade, então, vem como um apontamento do que fazer, como melhorar essa situação, esse problema que o cliente está tendo. Então, esse é o roteiro do Spin Selling. E onde que eu quero chegar com isso? A gente pode fazer algumas adaptações para a ligação. Por que eu falo em fazer adaptações? Porque na ligação a gente não vai ter tanto tempo assim também para estar explorando vários problemas, falando da implicação, falando da necessidade. Não, a ligação é um tiro mais curto, né? A ligação ela vai ter um tempo de 2 a 7 minutos. Não é algo muito longo ali de meia hora, igual uma reunião de negociação. Então, para ligação, eu fiz uma adaptação no meu método em que a gente vai ter algumas etapas, tá? Eu não vou abrir todo o roteiro aqui, ele é grande, cada etapa do roteiro tem de 1 a 3 parágrafos, então eu não teria tempo disponível para estar abrindo todo o roteiro aqui,
mas eu vou te falar das principais etapas, tá? São 5 etapas. A primeira delas é a apresentação. Então a gente precisa falar o nosso nome, a nossa marca e como a gente ajuda os nossos clientes. Por exemplo, fala João, eu sou o Jonas, eu sou especialista em investimentos e venho ajudando os meus clientes a rentabilizarem melhor a carteira de investimentos. Agora, ganho de autoridade é a segunda etapa, tá? Bom, João, eu já atendo mais de 100 milhões em carteira de clientes e, por coincidência, a minha especialidade é atender médicos, como é a tua profissão. Então, faz muito sentido eu estar te ajudando também. Eu já trabalho no mercado há 10 anos ajudando médicos a investirem melhor. Depois vem a sondagem e a investigação. Aqui a gente tem um link com o método do Spin Selling. O que seria a sondagem e a investigação? É a situação, o problema, né? Identificar lá naquela sala escura onde que tem um objeto, um obstáculo e onde que o caminho está livre. Então, por isso vem essa etapa de sondagem e investigação para entender se o cliente tem algum problema, quais são as experiências dele, como que ele está em relação aos investimentos. E a quarta etapa vem o que eu chamo de BUNT. Na verdade, não é que eu chame assim, né? Isso já existe. O BUNT é uma sigla em inglês, uma sigla inglês aí para deixar mais bonita a coisa toda. Mas BUNT quer dizer o quê? B de budget, ou seja, de orçamento. Se o cliente realmente tem mais de 300, 500, 1 milhão de reais para investir. Authority, que é a autoridade, entender se ele é quem toma a decisão na empresa ou se a gente está fazendo uma reunião com um casal. Quem é que toma a decisão? É o marido? É a mulher? Depois, N de need, ou seja, necessidade. Esse cliente realmente tem a necessidade de fazer a reunião com a gente e falar sobre investimentos. Se ele não tiver necessidade, a gente tem que encontrar a necessidade, colocar a necessidade na cabeça dele. E depois o timing. É o tempo para ele fazer essa conversa de investimentos? Será que a gente não consegue um tempo melhor daqui a um mês, ou no final do dia, ou no final de semana? Quanto tempo ele vai levar para tomar essa decisão? E quinto passo, o agendamento, né? A gente não pode entrar na ligação sem ter o objetivo claro de agendar para uma reunião. A gente tem que estar sempre pegando na mão do nosso cliente e levando para o próximo passo. Então, o próximo passo, depois da ligação, é o agendamento. Então, esse é o roteiro infalível da prospecção fria da Cold Call, dando uma recapitulada, tá? Apresentação, ganho de autoridade, sondagem e investigação, o BUNT e depois o agendamento, tá? 5 passos que tu precisa ter no teu roteiro de cold call, no teu roteiro de prospecção fria. Lembrando, o roteiro completo está disponível dentro da comunidade Assessor Outlier, no espaço de captação. Ali eu coloco vários materiais, além do roteiro de prospecção fria completo, tá? Então, se tiver interesse, clica aqui embaixo no link, dá uma olhadinha lá. Esse é o caminho para tu buscar o roteiro completo e dar uma aprimorada nas tuas ligações. E tem mais, tá? Se tu tá sentindo um pouco de dificuldade em fazer ligação ou fazer uma reunião também, eu criei uma ferramenta chamada monitoria comercial. Como que funciona? Tu vai estar me enviando uma ligação gravada tua e eu posso fazer uma análise dessa ligação. Ou o mesmo para a reunião. Daqui a pouco até me manda um WhatsApp ali, um direct no Instagram, que eu entro na reunião contigo para a gente gravar a reunião e fazer uma análise dela e depois poder compartilhar e tal, usar como case de estudo de caso, tá? Então, fica bem à vontade mesmo, me chama, vamos melhorar essa ligação, vamos melhorar essa reunião, vamos captar mais cliente e ter sucesso como assessor ou assessora de investimento. Espero que tenha gostado. Qualquer coisa, deixa um comentário aqui embaixo, dá um like no vídeo e me segue lá no Instagram, nas outras redes e principalmente seja um membro da comunidade Assessor Outlier. Tá bom? Muito obrigado. Valeu!